Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos aí com o nosso amigo Chico Garcia fazendo a entrevista hoje com o pessoal da Safiel. É isso mesmo, pessoal. Hoje eles vão explicar um pouco mais do que significa Safiel e os planos que eles têm para o nosso timão. Segue aí o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um dia especial, um espaço de entrevistas aqui no canal. Vocês pediram e cá estou para conversar com os dois principais representantes da Safiel, entender esse projeto, tirar algumas dúvidas que vocês têm e a gente saber se esse projeto consegue ir daqui para frente com tudo que está acontecendo, falar muito sobre modelo associativo presente no Brasil, a chegada da SAFs, que acho que é uma realidade, mas especificamente esse projeto que, cara, tem atraído curiosidade e muito interesse dos corintianos, até porque a situação a gente sabe não é tão fácil. Carlos Teixeira e Eduardo Salucci, muito obrigado por me receberem. Em primeiro lugar, muitos torcedores pediram esse bate-papo aqui. Vocês já fizeram uma apresentação no último dia 28, muito legal. Acompanhei atentamente. É muito claro, inclusive, né, didático para quem pôde acompanhar, inclusive no canal do YouTube que vocês têm aqui também, nas redes sociais, que está crescendo cada vez mais, né? Mas a gente tem algumas dúvidas. Mas a primeira que eu queria saber é como começou a relação de vocês com o Corinthians. Porque eu imagino que vocês sejam torcedores, né, de arquibancada, de televisão. Como é que foi? Carlos e Eduardo, obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Na verdade, nós somos torcedores comuns. A gente não tem relação com o Corinthians no estrito senso, sim. Quer dizer, não somos associados do Parque São Jorge, nada disso. Então, o meu corintianismo vem desde pequenininho. Eu tive a felicidade de ver o título de 77 pela TV, com os meus pais e tal. E desde então, enfim, você sabe como é que é, né? Torcer para um time de futebol, ainda mais torcer para o Corinthians, é uma coisa que a gente não consegue explicar. E é isso, vou deixar o Edu falar, depois a gente fala como é que a gente se conheceu. Bom, primeiro, obrigado, prazer estar com vocês. Bom, sou corintiano, a família inteira é corintiana, a família de espanhóis, né? Tios, pai, enfim, primos, todos corintianos malucos, né? Vocês daqui de São Paulo mesmo? Daqui de São Paulo, todos daqui de São Paulo. E acompanho o Corinthians há muitos anos, vou ao estádio, ia muito mais no Pacaembu, né? Lá na arena é um pouquinho mais longe, às vezes durante a semana fica complicado chegar lá, É difícil. até por conta dos compromissos profissionais. Sou um dos 30 mil que esteve no Japão, né? Acompanhando de perto ali. E é isso, é a paixão que nos move e que a gente resolveu agora abraçar e tentar ajudar de alguma maneira. Está acostumado com invasões, então, Sem do dúvida. Corinthians, né? Sem Rio de Janeiro, do Japão, qualquer lugar do mundo. Vocês, torcedores, mas também empresários. Queria que vocês falassem do ramo de atividade de vocês. Eu estou fazendo essa introdução para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, do Carlos e do Eduardo. Legal. Bom, Chico, eu sou da área de tecnologia, como a gente estava conversando aqui. Eu fundei a minha empresa, eu era quase um adolescente, eu tinha 19 anos. A minha vida começou muito cedo, eu casei aos 21, tive filhos logo em seguida. Fiquei 30 anos à frente da minha empresa, ela teve muito sucesso, eu me realizei profissionalmente. E quando eu cheguei perto dos 50, eu passei por aquela famosa crise de meia-idade. Tirar o pé. Né? Pô, eu não quero continuar os próximos 30 anos fazendo o que eu fiz nos últimos 30, né? Entendi. Um chamado da alma, vamos dizer Legal. assim, né? E aí se você me perguntar, Carlos, você tinha algum projeto específico? Não tinha. Eu sabia que aquele ciclo da minha vida tinha se encerrado e eu precisava me abrir para um novo, né? E nesse período surgiu o assunto Corinthians, foi ficando cada vez mais presente na minha vida. De um lado, eu tinha mais tempo para acompanhar as notícias do clube, como torcedor. Né? Do outro lado, a situação do Corinthians vinha se deteriorando bastante. Então, devagarzinho, pouco a pouco, foi se materializando uma vontade de fazer algo, de realmente ajudar com a experiência, com o conhecimento que a gente tem, de alguma forma a reverter a situação do clube, né? E daí surgiu o projeto. Porque a ideia inicial, daqui a pouco, de um torcedor que quer ajudar o clube é: vou me tornar presidente.
Né? Porque o sistema, né, ele prevê isso, né? Eu vou entrar, vou ser conselheiro, vou daqui a pouco entrar no futebol como um diretor, um vice-presidente, estatutário, daqui a pouco eu viro presidente. Nunca foi a tua ideia? Não, até porque quando a gente se reuniu a primeira vez para discutir a sério os caminhos, né, a gente percebeu logo de cara que o caminho político não era uma opção. Né? Então a gente descartou essa possibilidade, primeiro pelo tempo que levaria, pelas barreiras que existem para você poder chegar a cargo de presidente do Corinthians. A gente está falando aqui de mais de 10 anos para você estar apto a participar de uma eleição dessa. Né? E segundo, até por conta da urgência, né, que o Corinthians tem. Quer dizer, não é uma solução que você pode esperar mais... talvez agora a gente não possa nem esperar mais alguns meses, mas na época a gente percebia que não era o caso nem de se esperar 1 ano e meio, 2, né, Edu? A gente precisava de uma reversão imediata. E do outro lado também, Chico, a gente observa muito o que está acontecendo com o mercado do futebol. Quer dizer, não é só o Corinthians, né? Quer dizer, o mercado do futebol ele vem passando por uma profissionalização profunda. E mesmo clubes que não têm necessariamente uma situação financeira tão difícil como a do Corinthians, precisam se abrir e se transformar indo para um modelo mais empresarial, que te dá uma série de gatilhos para competir no futebol moderno, né? Acesso a capital, profissionalização extrema, governança, etc, etc. Então, a gente foi por um caminho não convencional, que é exatamente propor algo diferente de uma linhagem política tradicional dentro do clube associativo. Mesma linha, Salucci, aí um pouco da tua trajetória profissional também? Bom, eu sou advogado, me graduei na PUC, São Paulo, fiz meu mestrado na FGV, fiz meu doutorado na PUC também, dou aula em algumas universidades. A gente tem mais passado que futuro, né? Quando começa a contar essas histórias aí. É muito tempo. E, enfim, meu escritório tem há 33 anos de existência, já integrei Tribunal de Ética da OAB, já integrei Conselho de Administração de Empresas, tem uma coluna num jornal, o Valor Econômico, enfim. Já trabalhou na Band? Já trabalhei na Band em 94, né? Quando era um pouco irresponsável ali, né? Mas a verdade é que eu vivo da advocacia, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E eu tive a honra de ser convidado pelo Carlos, que conheci profissionalmente, né? Defendi a empresa do Carlos num processo. Eu ganhei, porque senão ele não me convidaria, né, Carlos? Aquele era fácil, né? Aquele era fácil. Agora de pagar honorários, essa era fácil, eu não vou pagar. Né? Mas a verdade é que a gente chega numa fase da vida em que a gente sente muita satisfação em poder ajudar os outros, né? Eu, na minha vida acadêmica, mais recentemente, por exemplo, eu participei muito ativamente da construção, né, dentre várias outras pessoas, desse projeto de reforma tributária que aí está. Então, estou desde 2016 na FGV, trabalhando na construção, no aprimoramento de uma proposta que acabou resultando na reforma que aí está. E da mesma forma o Corinthians, né? Apareceu o Carlos com essa ideia. Foi ele que te apresentou? Ele com uma ideia meio ele me chamou para doida almoçar, eu e o Maurício, fomos almoçar nós três e mais o Felipe Hennikel, né? Que também é mais um advogado, meu sócio, que está conosco. E logo abracei, né? Porque eu acho que ficou muito evidente que o Corinthians precisava de ajuda de fora, né? Já que a iniciativa, partindo de dentro, ela se mostrou praticamente inviável. E acho que nós escolhemos um caminho certo. Construímos um projeto tecnicamente sustentável, né? No segundo plano, financeiramente sustentável, do ponto de vista de tese para atração de recursos, de capital. E estamos na fase mais delicada, que é a política, né? De tentar mostrar e convencer o corintiano, seja ele quem for, de que nós estamos precisando de união, né? Para que a gente possa nos abraçar, todos nós, conselheiros, associados, torcedores comuns, torcedores organizados, não importa, todos nós abraçados para pegar um projeto, e esse é o projeto que apresentamos como marco inicial, né? Para que a gente possa corrigir imperfeições, né? Humildemente falando, o projeto ele é o que nós temos de melhor para esse momento, talvez amanhã a gente tenha mais alguma ideia adicional, e tentar apresentar uma solução que faça sentido para tirar o Corinthians dessa situação. No dia do projeto apresentado, vocês tinham uma ideia de serem recebidos no Parque São Jorge, né, ou pelo presidente ou pelo presidente do conselho,
Stabile e o Tuma, ou um ou outro, ou dos dois, agora não sei, mas isso acabou não acontecendo, só que vocês foram recebidos dias depois. Dia seguinte. Dia seguinte, ok. Eu acho que também, aí é uma leitura que faço, por uma pressão popular que está acontecendo, e eu sempre falo isso, acho que a torcida do Corinthians tem, às vezes não sabe o poder que eles possuem, né? E aí no dia seguinte houve essa recepção. Hoje, qual é a impressão que vocês têm em relação a essa barreira política no clube? Porque eu acho que a ideia de vocês é que pelo menos o conselho possa destrinchar esse projeto, entender o projeto, porque o grande problema é que para romper o sistema depende do sistema. E aí eu queria saber qual a impressão de vocês em relação a isso. Vocês estão confiantes? Bom, confiantes nós estamos desde o começo, Chico. E é engraçado, porque quando a gente começou há 5, 6 meses atrás, as pessoas nos chamavam de malucos. Quer dizer, isso tem menos de 1% de chance de acontecer. E nós tínhamos uma convicção muito profunda de que o caminho era esse. Né? Então, aquele 1% hoje já é muito mais do que 1% e vem crescendo. Por quê? Porque o projeto ele tem algumas qualidades, né? E eu diria que até inéditas quando se trata do Corinthians, né? Primeiro, ele nasce de fora por um grupo de torcedores que não tem nenhuma pretensão financeira nem política com o projeto. Ou seja, o projeto ele é feito, como o Edu falou, é como uma doação para toda a comunidade corintiana. Nós não temos, você falou há 2 perguntas atrás se nós tínhamos ambições políticas, né? Porque eu acho que é uma grande dúvida das pessoas. Exato. Por que esses caras estão fazendo isso, né, afinal de contas? Nós estamos fazendo porque nós somos corintianos apaixonados e porque estamos num momento da nossa vida que nos permite dedicar esse tempo e dedicar os recursos que a gente está dedicando para o projeto, né? Okay. Salvar o Corinthians, deixar um Corinthians melhor para os nossos netos, para os nossos filhos, é algo que tem muito valor na nossa vida, muito valor simbólico e significa muito para nós. Talvez nenhum dinheiro do mundo pagasse isso. Porque vocês não continuariam, projeto aprovado, vocês não continuariam na gestão, no conselho de administração? O nosso papel no projeto é ajudar na transição. Quer dizer, inclusive depois a gente vai entrar em alguns aspectos técnicos, Chico, você vai perceber que quem tem poder executivo dentro da SAF não pode estar ligado a nenhum acionista e nem a nenhum associado e não pode ser nenhum associado do Parque São Jorge. Tem algumas restrições. Tem muitas restrições, né? Então, a gente desenhou um projeto, Chico, que ele é impessoal. O que é um paradoxo, desculpa, Carlos, Uhum. porque a gente está falando de um clube Exato. Que move paixão. Uhum. E eu acho que a gente acaba exagerando muitas vezes no modelo associativo hoje, porque os caras que estão lá são apaixonados e muitas vezes não têm a racionalidade necessária para administrar um clube que hoje é como uma empresa, gera muito dinheiro, aquela coisa toda. Precisa de responsabilidade e infelizmente muitos não têm. Mas na medida em que você trata de uma gestão ou de um conselho, né, impessoal, não é paradoxal, né? Porque a gente está falando de um clube que move paixão? Então, pode parecer um paradoxo, mas não é. Né? Porque, veja, o Corinthians tem uma marca sem paralelo no futebol brasileiro e sul-americano. Concordo. Né? O Corinthians tem 35 milhões de torcedores. Quer dizer, o Corinthians é maior do que muitos países. Fato. Né? 3 vezes Portugal. 3 vezes o tamanho 3 vezes e meia de Portugal. Exatamente. Então, uma potência dessa não precisa de um rei. Tá. Né? Não precisa de um Midas, não precisa de uma grande figura. Talvez, em alguns momentos da história do clube associativo, tenha sido necessário. Né? Me vem à mente aqui Vicente Mateus, que foi nosso maior dirigente, né? Um abnegado. O mundo era outro também? O mundo era outro. Enfim, muita coisa aconteceu. Então, qualquer empresa sadia, né, ela não pode ter o funcionamento dela ligado a nomes, por maior que seja. Vamos pegar a Apple, né? Tá. Nós tivemos lá o Steve Jobs, que trouxe a Apple até um determinado estágio. Depois que o Steve Jobs
não pôde mais continuar à frente da companhia, primeiro porque ele ficou doente, depois porque ele faleceu, a Apple segue mais forte do que antes. Por quê? Porque Silvio Santos no SBT? Exatamente, porque ele criou um legado, ele criou uma cultura empresarial. Então, uma marca como o Corinthians não precisa depender de nenhum grande nome, claro, com uma transformação como essa que a gente está propondo, né? Porque aí você cria uma arquitetura de profissionalização e de governança, onde essa própria arquitetura cuida e respalda para que essa marca e esses 35 milhões de torcedores sejam geridos e cuidados como devem ser. Tá? E isso é muito positivo, porque a partir do momento que você não depende de nomes, tá? O corintianismo, que é o que está no centro aqui do nosso projeto, é o que importa. A nossa bússola é o corintiano. Tá? Então, parece paradoxal, mas na verdade não é. É um caminho muito claro, né, Edu? Eu complementaria dizendo o seguinte, primeiro, pela primeira parte da sua pergunta, né? Nós tivemos com dois ex-atletas, dois ídolos, em momentos diferentes. E um deles me perguntou, falei, o que vocês estão ganhando? Né? Falei, nós estamos só ajudando. Como é que a gente pode fazer para que o Corinthians não acredite nisso? E eu devolvi a pergunta, eu falei, você já ajudou alguém? Eu tenho um instituto tal que ajuda não sei quantas crianças. Eu falei, está respondida a sua pergunta. Né? O outro ex-atleta, a gente aprende muito. Ficamos 1h30 com ele e ele perguntando só sobre a nossa vida pessoal. Né? Já ao final ali, tomamos um café, ao final, na hora de pagar a conta, eu falei, escuta, você não quer ouvir o projeto? Ele falou, não precisa. Porque para mim o que importa é quem está por trás. O projeto é o de menos. Porque se quem está por trás tem boas intenções, o projeto é um pontapé inicial para sair algo proveitoso. São ensinamentos importantes que às vezes vêm de onde a gente menos espera, né? Então eu reforço isso. E completando o que o Carlos falou, veja, o modelo associativo é doente. Por algumas razões. Primeiro, por uma inovação ou por uma transformação da sociedade natural. Né? A sociedade, a existência da sociedade, ela é feita de ciclos, né? E esses ciclos são muito marcados, né? Mais recentemente tivemos o advento da internet nos anos 90, mais recentemente tivemos inteligência artificial. A inteligência artificial, mas antes a Covid, né? A Covid transformou, ela marcou um novo ciclo, agora a inteligência artificial, a vida muda. E se nós estamos no futebol, no ambiente em que os clubes precisam se profissionalizar, precisam captar recursos no mercado, cada vez mais capital, para poder tornar-se competitivos em um ambiente de concorrência enorme, com clubes providos de fundos de investimento de países, né? Como é que eu vou fazer isso dentro de um clube associativo onde falta transparência, falta governança e falta capital? Né? Essas três coisas são incompatíveis com o modelo associativo. Mas e se nós fizermos isso em um clube associativo? Qual é o planejamento de médio prazo que eu posso ter em um clube associativo, no qual o próximo presidente será, sabe lá Deus quem? Né? Quantos presidentes, quantos tiros no alvo eu preciso acertar? Ali no centro do alvo. No centro do alvo, para eu ter 4, 5 presidentes competentes, transparentes, dedicados, disciplinados, que consigam colocar as coisas no trilho. Às vezes acontece, o Palmeiras, o Flamengo, mas eles também têm as suas fragilidades, porque é um ciclo finito. Né? Mais cedo ou mais tarde, o modelo associativo vai elevar ao poder uma pessoa que não tem a capacidade técnica, ou a melhor das intenções, ou uma visão de planejamento de médio prazo. E tudo que é feito foi destruído. Temos N exemplos. O Flamengo, na época da ISL, o Corinthians na época da Rix Mills, o Palmeiras na época da Parmalat, né? Temos N exemplos. Então, na verdade, o que a gente quer é profissionalizar e levar para o modelo de clube-empresa esses atributos, que no fundo compõem uma cesta que a gente pode chamar de governança, e tendo governança, eu atraio capital. Né? Sem governança, o dinheiro não vem. Ninguém coloca a sua galinha dentro de um galinheiro que tem um lobo tomando conta. Como escolher as pessoas, então? Porque se o modelo político ele realmente está
fadado ao fracasso, pelo que a gente está acompanhando, e é uma gama muito restrita, né? Porque eles vêm de grupos políticos que estão lá há muitos anos, né? Dentro do conselho, então você não tem muita opção de escolha. Surge lá um ou outro nome e, tal, e o torcedor, uma fatia desse tamanho, muito menor até da torcida, imensa torcida do Corinthians, tem que escolher entre aquele nome ou outro nome. De que maneira esse conselho é escolhido? E de que maneira o torcedor tem a confiabilidade de que esse conselho vai ter essa governança capacitada? Eu acho que eu vou começar a responder, depois você complementa, eu fico à vontade, mas assim, os executivos que estarão à frente da gestão da Safiel, eles não estão restritos ao clube associativo, muito pelo contrário, né? Aqui a gestão é profissional, feita por profissionais de mercado. Então, não necessariamente corintianos ou essencialmente corintianos? Nós, torcedores, vamos elegê-los. Né? Tá. Obviamente que existe uma série de critérios de qualificação técnica e ética para que essas pessoas possam ir para uma assembleia de votação. Tá. Né? E sabe, Chico, essa pergunta de que, mas ali o conselho de administração ou o CEO, esses caras precisam ser corintianos? A nossa resposta é muito tranquila. Necessariamente não. Né? Nós vamos escolher o melhor. Talvez se tiverem dois ótimos candidatos com qualificações muito similares, um for corintiano, o outro não, talvez o corintianismo seja critério de desempate. Exatamente. Okay. Mas não é prerrogativa. Não é prerrogativa. E isso é um paradoxo que a gente está quebrando. Não, é uma ruptura. Quando o futebol começou, só podia jogar no Corinthians ou em qualquer clube quem era sócio. Né? Faz sentido. E aí, naquela época, quando começaram a surgir os primeiros atletas profissionais que podiam jogar no clube, mas não eram sócios, isso foi uma quebra de paradigma também. Hoje o Atlético de Bilbao, por exemplo, só tem jogadores do País Basco, né, de origem basca, mas ele não contrata jogador de fora. Exatamente. Tá lá, né? Mas o mundo mudou, né? Mas essa é uma escolha que você faz. Olha, eu vou ficar fechado aqui, bem, eu vou ter um limite. Eu vou ter um limite. É exatamente isso, tá? Então, onde é que a gente encontra esses profissionais? No mercado. Né? É no mercado que a gente busca esses profissionais. Tá. E o mercado é grande. Quer dizer, o Brasil é um país que forma excelentes executivos, excelentes profissionais, e são eles que, em última análise, ocuparão os cargos mais importantes, mas serão eleitos pelo torcedor. Tá? São os torcedores que elegem principalmente o Conselho de Administração, que é o órgão que tem o mandato do torcedor para contratar o CEO. Tá. Okay? Chico, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que você tenha uma empresa profissional, um clube empresa com um nível de governança excelente. Tá. E que tenha dívidas, que tenha problemas. E o Carlos tenha um clube associativo, ou seja, dirigindo um clube associativo, com os mesmos problemas, com os mesmos valores. Eu chego para você e digo o seguinte, olha, eu tenho um projeto feito por mais de 20 profissionais, altamente qualificados e que busca uma solução para a sua empresa sair do seu problema. Você, como empresário num clube empresa, qual é a sua reação? Me apresente o projeto. Por gentileza, fico muito agradecido. O que acontece no clube associativo? Sou contra. Mas já de cara. Você é contra o quê? De cara. O seu projeto. Mas você conhece o projeto? Não, e não quero conhecer. Esse paralelo mostra a cultura de uma empresa com a cultura de um clube associativo. É o que tem acontecido. Né? Os conselheiros que estão no Corinthians, uma boa parte tem nos procurado para entender o projeto, e o curioso é que a maior parte deles chega dizendo que é contra e termina a reunião dizendo que vai considerar e eventualmente até apoiar. Uma outra parte não quer nem ouvir, inclusive fomos convidados por conselheiros para irmos ao Parque São Jorge, no auditório, para apresentar a convite deles, com anuência do presidente, e na véspera houve um cancelamento desse convite, também pelo próprio presidente, porque outros conselheiros acharam ruim que nós fomos convidados para ir ao Parque São Jorge apresentar um projeto onde nós gastamos tempo, dinheiro de muita gente com uma solução para tirar o Corinthians da crise. Não sei o que você vai apresentar, mas sou contra. Isso fala muito mais sobre quem é contra do que sobre o projeto. É por isso que eu perguntei se vocês estavam confiantes, porque é nítido
a gente pelo menos entende que há uma resistência muito grande. E até onde vocês vão? Então, batendo nessa porta até ela se abrir. Vamos lá. Voltando para a resposta anterior, né? Eu acabei não complementando ela porque a gente foi por outros caminhos. Então, o projeto ele foi criado por pessoas que não têm nenhum interesse a não ser o Corinthians. E a gente começou de fora para dentro, Chico. Nós não começamos batendo na porta do Parque São Jorge. Nós começamos conversando com a torcida, dialogando com a torcida, dando entrevistas em canais segmentados do Corinthians, e devagarzinho o projeto foi recebendo sugestões, né, Edu? A gente recebeu muitas sugestões do torcedor, fomos percebendo o que o projeto precisava para ele ficar mais aderente aos olhos do corintiano, claro, sempre respeitando, isso daqui é um projeto também de investimento, quer dizer, não é só um projeto que precisa agradar o torcedor, ele precisa agradar o torcedor e precisa agradar aquele torcedor que também fará um investimento mais significativo. Né? Então a gente precisou equilibrar essas duas, vamos dizer assim, essas duas forças quase que paradoxais. Aí sim, okay. Tá? Okay. E eu acho que a gente conseguiu, modéstia à parte, a gente conseguiu fazer isso muito bem. Esse período, Chico, de diálogo externo, ele foi construindo uma voz, uma base importante de apoio ao projeto. Okay. Né? Finalmente, no dia 28, nós apresentamos, como você disse, né? Fizemos um evento bastante simbólico para marcar a inauguração do projeto, e um apoio que já era grande começou a crescer ainda mais. Né? O que está acontecendo nesse momento? A gente percebe a torcida corintiana cada vez mais entendendo o que é o projeto, não só entendendo, mas percebendo no projeto um caminho correto de transformação do Corinthians. Né? Porque se, por um lado, o associativo não é mais a realidade, né, do futebol moderno, por outro lado, o corintiano também quer discutir como é que vai ser a profissionalização do Corinthians. Ela vai ser uma profissionalização no estilo que o Botafogo fez, que o Atlético Mineiro fez, que o Cruzeiro fez, onde você tem ali uma figura muito clara de um dono, né, que pode acordar de ovo virado e pode demitir o técnico, como o John Textor fez. Pode morrer, pode vender. Esse é o pode risco. Vender para quem ele quiser. Esse é o risco. Pode eventualmente pegar o dinheiro do clube aqui e mandar para o clube que ele comprou na França. Né? Qual é a SAF que o corintiano quer? Desde o começo, nós partimos de dois pressupostos básicos. Primeiro, que o clube associativo não ia conseguir ficar à frente do futebol, por várias questões que a gente já passou aqui. E segundo, nós como corintianos não gostaríamos que o Corinthians se transformasse numa SAF de um dono. De alguém que, por mais corintiano que fosse, tivesse sozinho o controle do futuro do Corinthians nas suas mãos. Porque é um pensamento meio mágico do torcedor, e eu entendo, né, de um salvador da pátria. Exatamente. Um cara que chegue com um dinheiro e resolva todos os problemas. E nem o Ronaldo conseguiu fazer isso no Cruzeiro, porque Exato. Ele pegou o clube também de uma maneira muito caótica e aí depois entregou para um outro torcedor, que aí vem com um aporte muito maior e tal. Mas talvez a realidade de hoje do Cruzeiro, o torcedor tivesse imaginado lá com o Ronaldo, e não é assim que funciona. Exatamente. E o torcedor corintiano acompanhou todas essas histórias. Sim. Né? Fora isso, Chico, o Corinthians tem uma tradição identitária fortíssima. Isso é um clube fundado por operários, com pouquíssimos recursos e que se fez na base da força dos populares. Né? Então, é um modelo que também premia isso, né? Premia totalmente isso. O corintianismo. A identidade do clube. Exatamente. Então, a gente até brinca, não é qualquer SAF, é SAFiel, porque aqui os acionistas são os corintianos. Tá. E qual é o benefício desses acionistas? Porque você falou assim, eu preciso também premiar o cara que vai investir, Perfeito. que vai comprar ações lá. Perfeito. Porque também eu vi uma parte do projeto em que vocês falam que assim, olha, o dinheiro captado, ele vai ser reinvestido no clube. Exato. Então, o acionista, ele enxerga dividendos ou ele é um acionista torcedor? Tipo assim, se o meu time estiver bem, eu estou feliz. Mas ele bota um dinheiro nisso também, né? Vamos lá. Sim, ele bota um dinheiro e ele vai participar da valorização patrimonial.
O Corinthians é um ativo sem precedentes. Você pode até falar, a gente pode até fazer paralelos com outras indústrias, né? Mas se a gente ficar só no mercado esportivo, como marca, o Corinthians é um ativo sem precedentes. Sim. Então, quem adquirir uma ação do Corinthians, né, um modelo aqui é um modelo de ações, né, o que o torcedor recebe em troca? Ele vai receber ações. O que significa ação? Você é dono de um percentual, de um pequeno percentual daquela empresa, né? E essa empresa vai valorizar muito, com gestão profissional, com blindado de captura política, com uma gestão que trabalhe apenas em prol do crescimento da marca, né? Você vai ter. Vou pegar o exemplo do Flamengo, fez isso. O Flamengo vai faturar esse ano já o dobro do que o Corinthians vai faturar. Sim. Cara, o dobro. É loucura. O Corinthians está muito atrás. Tá. Né? Tá. Então, o que acontece? O que o torcedor ganha? E não deveria estar, se a gente comparar Não deveria, claro. Clubes, né? Claro. Então, o que acontece? Além dos benefícios emocionais, eu vou voltar a competir, eu vou brigar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, né? Eu vou poder votar nos cargos chaves da SAF. Além disso tudo, eu tenho ações do Corinthians, né? Essa ação ela valoriza. E a ação de torcedor, ela pode, depois de 5 anos, se o torcedor quiser, vendê-la. Tá? Se ele quiser, ele realiza o lucro dele. Se ele quiser manter a ação, ele mantém e ela continua valorizando. Porque a tese, o espaço de valorização do Corinthians é enorme. A gente está falando de janela aqui de 15, 20 anos, no mínimo. Mas estamos falando de futebol, em que você às vezes faz tudo para dar certo, e se a bola bate na trave e sai, parece que deu tudo errado. Acho que, enfim, né, você tem até casos mais graves como o rebaixamento, mas, cara, disputar títulos não significa ganhar títulos. Nem toda SAF é campeã. Vocês estão entendendo? Sim, mas você viu, isso? De que o futebol, né, ele tem uma aleatoriedade, sim, também? Claro, mas você viu o Corinthians contra o Grêmio, né? Só para eu passar aqui pro Edu. Isso eu acho desnecessário. O Corinthians, mas eu não queria te provocar, mas, poxa, o Corinthians está ali meio de tabela, sim, meio para baixo ainda, 40 mil corintianos na arena. Loucura. E aí voltaram os instrumentos, né? A torcida voltou e tal. Veja, o futebol ele tem duas moedas, né, Edu? A gente sempre fala. A moeda esportiva e a moeda financeira. Né? A esportiva, é claro que você não vai ganhar todos os títulos. Nem os melhores clubes ganham todos os títulos. Mas um clube como o Corinthians, quando começa o Campeonato Brasileiro, né, Edu, ele precisa entrar como favorito. Precisa. Ele precisa ter chance de disputar. Com todos os problemas, está na semifinal da Copa do Brasil. Exato. É muito copeiro, né? Se vai ganhar o título ou não, nós vamos torcer. Mas tem que chegar, né? Nós vamos empurrar, mas tem que chegar. A gente está muito longe disso. Sim. Só para completar, o futebol ele não foi feito para dar lucro, né? Ele não tem essa vocação nata, sim, né? Por quê? Porque você precisa ter um processo de reinvestimento. Se esse ano fui muito bem, fui em várias finais, ganhei títulos, portanto o meu caixa aumentou, o meu desafio é reinvestir para ter um time ainda melhor no ano seguinte e assim por diante, né? Então há sim uma volatilidade, a bola bate na trave, nem sempre entra, né? Há sim uma volatilidade. Agora, o que nós enxergamos, Chico, o potencial desperdiçado do Corinthians, né? O Carlos citou o exemplo comparando com o Flamengo, o Palmeiras tem menos da metade da nossa torcida e fatura mais do que a gente, né? Então você tem números que assustam, né? O Clube do Porto fatura R$1 bilhão, igual o Corinthians com 3 milhões de torcedores. Sabe, o Real Madrid tem só na China 130 milhões, quer dizer, internacionalizou. Quer dizer, se nós temos 35 milhões de corintianos aqui no Brasil, né? Não temos material esportivo para atender a demanda, né? Nós não temos uniforme para vender, as pessoas querem comprar. Quer dizer, há uma ineficiência absurda. E a gente acha que por conta disso e da expansão do mercado além das nossas fronteiras, e o Corinthians tem esse potencial enorme, fará com que a valorização patrimonial ela seja gigantesca. Aí você me pergunta, bom, e lá no futuro vai ter dividendos? Algumas pessoas perguntam isso, né? Ora, se eu tenho uma atividade empresarial submetida à lei das SAs, eu tenho que distribuir um dividendo mínimo obrigatório, né? Então o que eu posso dizer para você nesse momento é que o nosso estatuto ele terá uma previsão de, após os 5 anos, sendo assim ratificado pelos sócios, né, Corinthians e de outro lado os torcedores e investidores, terá sim uma previsão de distribuição do dividendo mínimo. Agora, se eu vou distribuir dividendo mínimo e o resto com reservas estatutárias para reinvestimento obrigatório, é porque eu tive lucro, né? Se eu tive lucro, eu estou soltando o rojão, né? E eu distribuo a menor parte ali
para os torcedores e eu vou ter essa capacidade de reinvestimento permanente, fazendo com que o Corinthians ele alcance lugares inimagináveis hoje em dia. Hoje o Corinthians paga, 400 milhões de reais de dividendos para os credores. Que loucura, que loucura. É um milhão de reais por dia. Às vezes a gente vê pessoas perguntando, Eduardo, mas isso vai distribuir dividendo para torcedor corintiano que é acionista? Eu não vejo ninguém dizendo, nós vamos distribuir 1 milhão de reais por dia ou 400 milhões de reais por ano para bancos, para credores. Que é o que acontece hoje. Que é o que acontece hoje. Ninguém se insurge. Então você vê que é um discurso um pouco enviesado, sim, né? Um sim. pouco retórico. Para preguiça de enxergar o todo. Eu não chamaria de preguiça, não. Eu chamaria de outra coisa. Sobre o aporte, eu vi aporte, não é necessariamente o que eu ia perguntar, mas está embutido, por isso que estava na minha cabeça. Eu vi que tem uma previsão de arrecadação aí de 2,5 bi, né? Um valor mais ou menos assim. Esse valor, ele é todo vinculado aos acionistas ou tem um aporte inicial para estancar a sangria, digamos assim? Por que eu pergunto isso? Porque vocês viram o exemplo da vaquinha da Gaviões da Fiel em relação ao estádio. Apenas 6% da dívida foi adquirido. E quando você fala em 35 milhões, vocês falam em 35 milhões, a gente já imagina, caramba, quando você tem capacidade de ter 1 milhão de sócios, de ter mais até, de ter muita gente investindo, mas na hora do vamos ver, pelo menos nesse último exemplo, não foi o que aconteceu. Como é que vocês enxergaram esse movimento e aí a pergunta é, tem aporte ou vem só de acionistas essa projeção de 2,5 bi? Bom, vem só de acionistas, né? Na verdade, o nosso modelo de distribuição, ele tem a Safiel, ela vai emitir 2 classes de ação. Uma ação que é destinada a torcedores e uma ação destinada a investidores institucionais, né? E para que a gente comece esse processo de oferta de ações, né, Chico, que na verdade o primeiro passo é o torcedor fazer uma reserva, né, das ações, Tá. nós precisamos cumprir algumas etapas antes. Né? Sendo a mais importante delas uma diligência no clube. Nós precisamos levantar a real situação patrimonial do Corinthians. A gente não sabe se a dívida do Corinthians é essa que está sendo divulgada aí. Isso precisa ser corretamente mapeado, tecnicamente mapeado, inclusive por empresas não ligadas a nós e nem ligadas ao Corinthians, quer dizer, são empresas independentes que fazem esse tipo de movimento, porque a hora que a gente chama capital, eu não posso pedir capital para qualquer corintiano, né? Seja R$1.000 ou 10 milhões de reais, sem dizer para esse corintiano, olha, a situação patrimonial é essa, né? Tá certo. Então há um rito, há um processo a ser seguido, né, para que isso seja feito com responsabilidade e com transparência, até porque a legislação brasileira exige que seja feita dessa forma. Isso não é uma doação. Isso é uma oferta de ações da SAF de torcedores do Corinthians. Logo, isso precisa cumprir uma série de ritos para que esse investidor, não importa se ele vai comprar 1.000, se ele vai comprar 10 milhões, como a gente disse, para que ele tenha transparência total da situação patrimonial daquela nova empresa que vai nascer. O mercado, Chico, ele reage muito a incentivos, né? E quando você apresenta um projeto Safiel, um clube como é o Corinthians, com todas as garantias de transparência, governança, como o Carlos aqui bem colocou, e você oferece isso ao investidor, seja ao torcedor corintiano, seja ao investidor institucional, a captação é inevitável, porque o capital anda junto com segurança. Se eu tiver um projeto com segurança, o capital vem. Ontem tivemos uma companhia que subscreveu ações e buscou capital no mercado, arrecadou 9 bilhões de reais, que é o que ela queria, mas tinha uma demanda muito maior em um dia. Né? A Bolsa de Valores, né? Até teve uma entrevista ontem com o Hélio Viana, né? Enfim, que é um estudioso, né? Advogado, ele foi o elaborador, um dos ideadores da Lei Pelé, e ele colocou muito claramente, falou, no mercado, a Bolsa de Valores, ela movimenta 30 bilhões de reais por dia. Né? São 600 bilhões por mês. E é capital móvel que se desloca em busca de bons projetos. Né? E um bom projeto passa por uma boa governança, passa por uma imunidade a interferências políticas, passa por transparência,
passa por respeito a todos os stakeholders, aos torcedores, aos investidores, aos dirigentes, ao mercado, aos funcionários, todos os envolvidos. É isso que a gente quer. É tudo que um clube associativo, eu não falo do Corinthians, não. É o Corinthians, é o São Paulo, é o Santos, são todos, né? O modelo está falido. O modelo precisa se atualizar e entrar numa nova era, num novo ciclo de evolução humana, para que a gente possa vislumbrar resultados aí nos próximos 50 anos. É que parece ousado você pensar assim, é uma Safiel dos torcedores, dos acionistas, e a gente vai captar esses 2,5 bi que ajudariam a pagar a dívida, renegociariam contratos, né? Porque aí você consegue amortizar muita coisa, muito juro, o Corinthians paga muito juro para banco, aquela coisa toda. Parece, bastante dinheiro. Parece ousado, né? Você vai falar bastante assim, dinheiro. só dos torcedores, isso, torcedores barra acionistas, né? Mas eu ouvi muito na campanha da Gaviões para arrecadação do dinheiro para pagar o estádio, por que eu vou dar dinheiro para esses caras que deixaram a dívida chegar nesse tamanho? Ou se eu der, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Uma doação moral, simbólica. Teve muita gente. Isso. Né? Teve muita gente que fez uma doação mínima, até porque era uma doação e se sentiu na obrigação moral de fazer a doação. Também, verdade, verdade. Muitas pessoas públicas, né? Exatamente. Alguns se envolveram, outros não. Mas chamou a atenção porque a torcida do Corinthians, a gente sabe, mobilizou. é engajada e tal. E 6%, 40 milhões, que não é pouca coisa, de 700. Você pega os comentários a esses programas de entrevista que nós participamos, e o que tem de comentário no seguinte sentido: eu não doei para a vaquinha por não acreditar nas pessoas que lá estão. Entendi. Eu peguei vários comentários nesse sentido. O Carlos fez um exercício, tivemos uma reunião com... Essa mesma reunião que nós somos, digamos assim... Desconvidados, né? Descondenados, desconvidados, né? Do Parque São Jorge, nós acabamos indo para um hotel, né? A convite de uma conselheira, que foi a Miriam, e ao final dessa reunião o Carlos brincou, falou, vamos fazer um exercício aqui. Quem doou para a vaquinha da Arena? Vários levantaram as mãos. Quanto você doou? Você se importa de dizer? Doei R$200. Se o modelo não fosse doação, fosse um modelo aquisição de patrimônio, ações, ativos, seja como investimento, seja como aquisição do direito de você votar no clube, quantas vezes mais você doaria? Doaria não, investiria. Desculpa, investiria. Ao invés de doar 200, eu investiria R$10 mil. 50 vezes são mais. 50 vezes mais. Então, se eu pegar os 40 milhões que a vaquinha arrecadou e multiplicar por 50, eu fechei o projeto. Eu atingi meus 2 bi. Né? E vou dizer mais, há muitas pessoas, o nosso grupo, inclusive, né, que doaram R$1.000 e vão doar enésimas vezes, múltiplas vezes mais do que o Corinthians deve ter muita gente com capacidade de poder aquisitivo, né? Muita gente. Quem fez, por exemplo, uma doação na Arena de R$1 milhão? Não existe essa pessoa. Não. Aqui vai ser muito comum. Vai ser muito comum. Você já tem essa informação. Muito Existe um valor mínimo? Mínimo é a cota popular, R$200, né? Uma ação. R$200. Então, com R$200 eu já posso... Já pode participar. Ser acionista. Isso. E existe um limite máximo também, né, Chico? Existe um limite máximo. Tá. Porque nenhum corintiano pode ter poder relevante dentro da Safiel. Boa. Aí já me dá um gancho. A gente está encaminhando todas as dúvidas da galera. Daqui a pouco o cara tem bilhão na conta, ele fala assim, eu vou investir porque eu vou mandar no clube e tal. Existem limites para isso, né? Sim, é impossível dinheiro comprar poder dentro da Safiel. Tá? Então a gente tem uma série de bloqueios que inibe qualquer incentivo para alguém, inclusive, tentar fazer isso. Tá? Mesmo em grupo, né? Mesmo em grupo. Daqui a pouco eu junto uma galera, cada um dá um pouquinho, pô, agora a gente tem essa cota aqui, nós vamos entrar lá dentro, nós vamos mandar em tudo. Não tem como. Não tem como, até porque a espinha dorsal do projeto, né, ela, para ser alterada, ela precisa de 2/3 de todos os votos. Entende? Então, quem tem ação não pode participar da gestão. Tá, importante isso. Né? Então, assim... Se eu for acionista, eu não estou no conselho de administração. Vamos lá, o conselho de administração, quem manda no conselho de administração são os independentes. Nós teremos assento no conselho de administração para representantes da torcida e do Parque São Jorge, mas esses são assentos consultivos no conselho. Eles não têm poder de gestão. Ok. Tá? Então, assim, mas
Por que alguém arriscaria capital relevante para tentar burlar um sistema que é a prova de captura? Mas vocês pensaram em tudo isso, né? A gente pensou em tudo isso. Claro. Né? E ficamos meses debatendo. Quer dizer, quantos advogados tem no nosso grupo lá? 6 ou 7. 6 ou 7 advogados. Quer dizer, a gente foi fundo, né? A gente já viveu um pouco, temos uma experiência profissional aí grande, né, Chico, para não escrever um projeto desse sem antes testar todas as, vamos dizer assim, as vulnerabilidades, isso, essa é a palavra, as vulnerabilidades dele. Né? Vocês já foram recebidos ou conversaram com a Gaviões da Fiel ou outras organizadas, porque vocês sabem a influência que a torcida tem no clube, né? Inclusive politicamente, né? O Carlos e o Maurício tiveram na Gaviões da Fiel logo no começo do projeto, para explicar o projeto a eles. Eles ouviram, entenderam, fizeram uma série de perguntas. Uhum. Mas o projeto, naturalmente, ele vem amadurecendo dia a dia. Tá. Então, só para abreviar, no dia da nossa apresentação, do lançamento, lá estavam os representantes das principais torcidas organizadas, que saíram de lá, ao que parece, bastante confiantes no que eles ouviram, né? Uhum. E preocupados com a certeza de que, do jeito que está, não dá para ficar, né? E nesse contexto, nós somos convidados para essa quinta-feira irmos, depois de amanhã, na Gaviões da Fiel, na reunião do conselho deles, para que a gente possa apresentar o projeto, sermos questionados e submetermos à deliberação interna deles, para eventualmente depois submeter a uma assembleia e ter possivelmente um apoio formal ou não, né? Esse projeto, Chico, pelo que a gente viu aí nas redes sociais e de entrevistas do Ale e do advogado dos Gaviões, né, é um projeto que os Gaviões pensam, inclusive, colocar para votação entre todos os associados. Mais de 140 mil pessoas, se não me engano. Para dar um impacto de votaria, apoio mesmo. exatamente, porque a gente está falando de uma transformação profunda. Sim. Estamos falando de algo que vai ditar o futuro do Corinthians, né, daqui para E frente. talvez até do futebol brasileiro, né? Nós acreditamos que sim. Então, é uma decisão que os corintianos precisam tomar em comunidade, né? Tá. O nosso papel é de tirar dúvidas, além de elaborar o projeto, tirar dúvidas, esclarecer coisas sobre o projeto, também sobre quem nós somos, né? Isso é importante. Isso é muito importante, mas essa é uma decisão coletiva de todos os corintianos. E voltando à sua pergunta original, nós acreditamos que esse movimento externo ele está crescendo muito e que lá no Parque São Jorge a gente já vê sinais de pessoas, agora eu entendi melhor o que é o projeto, pô, bacana, isso pode ser uma solução. Então, a hora que a gente vai formando essa massa crítica, né, de fora e as pessoas de dentro também entendendo melhor o que é o projeto, a gente vai criando momentum, né? Nós vamos criando como uma catapulta, né? Você vai armazenando energia, até que uma hora isso se resolve com bastante convicção. E é um processo mesmo, a gente está discutindo algo muito importante para as próximas décadas do Corinthians, né? E o fato de ter no anteprojeto ainda, né, 49 a 51, isso vocês entendem que pode ser mudado, né? Porque há tempo para mudar, porque o investidor ele não vai investir em 49%. Não. Né? O Fortaleza ele fez um modelo similar e ele quer atrair investimento com uma participação minoritária. Tá, há 2 anos não tem ninguém interessado. Não consegue. Não vai conseguir. O Cruzeiro mudou, né? O Cruzeiro mudou. conseguiu. O Cruzeiro mudou no próprio dia da aprovação da SAF, ele também mudou o quórum. Houve o entendimento de que Óbvio, ninguém investir com Veja, mais. qual é o racional de eu ter condição de investir num clube que está com problemas financeiros, colocando meu dinheiro para ser administrado pela mesma estrutura que gerou aquele problema, né? Ou seja, é absolutamente contraditório, né? Não faz sentido nenhum. Eu queria só fazer um complemento em relação àquela tua preocupação, porque tem sido alvo de muitas perguntas, né? Em relação ao risco de ter controle, né? Ainda complementando. Uhum. Só para deixar pontuado, o acionista corintiano, que vai comprar o número de ações, 1 ação, 10 ações, 100 ações, não importa, ele pode vender essas ações depois dos 5 anos, né? E como é que ele vende essa ação? Ele vai fazer o seguinte: as minhas ações,
eu tenho aqui as minhas ações, eu quero vender. Quero vender. Ele não vende para quem ele quiser. Eu não vendo para o Carlos. Eu comunico à tesouraria da Safiel que eu quero vender. A tesouraria da Safiel tem uma ordem ali de venda das ações. Aí apareceu um interessado, eu quero comprar. Ela vai olhar, olha, vou vender para essa pessoa aqui, né? Então, na verdade, eu não tenho como vender para quem eu queira, de modo a concentrar o poder. A tesouraria vai analisar requisitos. Ela vai analisar requisitos e e ela vai analisar, inclusive, a questão da diluição, né? E mais do que isso, a própria Safiel, em qualquer operação de compra e venda de ações, vai ter o direito de preferência. Ou seja, se há um acionista ou um grupo de acionistas que queira vender as suas ações e a Safiel está com dinheiro em caixa e ela opte por resgatar as suas próprias ações, ela mesma pode comprar as ações dos acionistas, encarteirando as ações, ou enfim, permanecendo ali com uma diluição de acordo com o seu interesse. Isso vai ser algo decidido pelos sócios, o Parque São Jorge e os investidores. Há 11 travas, Chico, 11 travas, ou 12, né, que impedem essa concentração. Exatamente. Né? Talvez não dê tempo de eu falar as 11 aqui, mas citei duas aí que são importantes e há uma série de outras que, por si só, impedem a concentração. Não, mas está respondido. Gente, assim, parabéns. Eu acho que isso dando certo é um negócio absolutamente inovador. Não existe, você fala do Corinthians não ter precedentes, eu acho que isso não tem precedentes, mas rupturas se fazem assim, né? Com inovações, com modernidade. Eu fiquei muito impactado na apresentação de vocês quando eu vi o símbolo da Blockbuster e do Netflix. Porque eu sou uma geração sexta-feira à noite ficar horas na videolocadora escolhendo meu final de semana. E hoje em dia, num botão, eu vejo o filme que eu quiser, volto e tal. E você viu o nosso app lá também, né? O app do torcedor. Que ali Nós você somos acompanha tudo. A geração que nós tínhamos o guia, 4 rodas para consultar os endereços. Mudou, né? E sabíamos os telefones dos nossos amigos na memória. Exatamente. Né? Hoje não sabe de ninguém, né? Tá tudo automático ali. Cara, caras, me perdoem a intimidade. Mas figuras muito simpáticas, né? Muito bem informadas, esclarecidas. Acho que a gente conseguiu tirar pelo menos a maior parte das dúvidas. Provavelmente outras surgirão nos comentários aqui do vídeo. E aí a gente vai ter que fazer novos papos aqui. Se tiver algo que vocês queiram acrescentar. Senão, muito obrigado pela entrevista de vocês. Chico, obrigado você. Agradecer. Pedir para que os corintianos que estejam nos assistindo nos acompanharem nas redes. No Instagram, @Safiel1910. Ali na página do Instagram tem também o endereço das outras redes. Uhum. No nosso site, www.safiel.com.br, a gente tem o book do projeto. O torcedor pode fazer download e estudar o projeto, se ele quiser. Legal. Os gremistas também podem baixar, se eles quiserem se inspirar no modelo, né? Boa. E, como o Edu falou, é um momento de união de todos os corintianos. A gente tem uma oportunidade concreta de discutir um futuro melhor para o Corinthians. Obrigado, Eduardo. Eu finalizo primeiro agradecendo, né, essa oportunidade e dizer que todo corintiano, digamos assim, é um instrumento de combate à desinformação. Nós entramos em uma etapa em que muitos canais propagam informações enganosas sobre o projeto, né, ou porque não leram, ou porque não entenderam, ou porque não querem. Então eu diria que todos os corintianos que entenderam o que o Chico aqui nos questionou, que sejam, em alguma medida, um esclarecedor de verdades nas redes. Nessa era da tecnologia nós temos esse problema, né? E que divulguem, e compartilhem, e que peçam a um amigo que é conselheiro que escute o projeto, que peça a um amigo que é associado ao Parque São Jorge, um sócio do Parque São Jorge, que entenda o projeto, que apoie, porque de fato será transformador. E se tiver alguma crítica, que faça a sugestão. Estamos abertos à melhoria, temos humildade suficiente para reconhecer que o projeto ele não é perfeito, como nós não somos perfeitos, o ser humano não é perfeito, e portanto, ao invés de criar problemas e resistências infundadas, que é hora de sugerir, né? Só com a união de todos a gente pode chegar num nível de perfeição que vai fazer com que o Corinthians saia dessa situação. Perfeito. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês. Pessoal, acho que a gente conseguiu pretensamente esclarecer muitas dúvidas e se você
tiver com mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, encaminhem para eles aqui. Eu acho que o momento é de discussão, de debate, de estressar o assunto, no sentido de da gente destrinchar mesmo tudo que está acontecendo. O momento é novo, é diferente, e esse projeto me parece bem interessante, bem interessante. A gente vai acompanhar passo a passo, porque vocês sabem, né, o canal aqui é voltado muito para o dia a dia do Corinthians, e eu não gosto de ficar todos os dias aqui falando, vocês sabem, né, de transfer ban, dívida, de impossibilidade, de salários atrasados, de um monte de questões políticas e administrativas tão ruins que tem acontecido esse ano no Corinthians. Então, boa sorte para eles e para o torcedor acima de tudo. Valeu, gente! Até a próxima. Tchau!